Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens que é Mais que Vencedores. É a primeira vez, meus irmãos, que eu vou fazer uma coisa ousada. Eu vou explicar a mensagem, vou explicar por que ela é ousada. A série se chama Mais que Vencedores, a vida no Espírito, em Romanos 8. Nós vamos ter 9 mensagens em junho e julho, em um capítulo da Bíblia, que é Romanos 8. A gente já pregou o livro inteiro, já pregamos capítulo a capítulo, semana a semana, chamada pregação expositiva sequencial, mas é a primeira vez que eu me aventuro a pregar tantas semanas num só capítulo da Bíblia, que é Romanos capítulo 8. O Dr. Martin Lloyd-Jones, um dos maiores pregadores da história da igreja, um dos maiores pregadores do século XX, pregou 20 anos em Romanos. Então, acho que eu consigo pregar 9 mensagens em Romanos capítulo 8. O Dr. Martin Lloyd-Jones, às vezes ele pregava um sermão inteiro numa palavra de um versículo, de um capítulo. Você fala, Jesus, como consegue ter tanto conteúdo e tanta coisa? E não era enrolação não, viu, gente? Era coisa top. Ele era o pregador favorito do Tim Keller. Aí você já imagina o nível do cara, né? Então, que Deus nos dê graça, né? A carta de Paulo aos Romanos, ela é considerada a maior obra teológica de Paulo. O Mateus, passa para mim para o próximo slide. Hoje nós vamos começar nos primeiros 4 versículos, né? Romanos 8, de 1 a 4. E aí eu te convido em casa, no seu devocional, no seu tempo de leitura bíblica, nesses 2 meses que nós vamos ter pela frente, procure ler Romanos. Procure ler Romanos 1, 2, 3, vai lendo. São 13 capítulos em Romanos. 16 capítulos em Romanos, perdão. Você vai lendo na sua casa e você vai fazendo a sua leitura e a gente vai aqui discutir o capítulo 8, nós vamos explicar daqui a pouco como o capítulo 8 é importante. A carta de Paulo aos Romanos é considerado o grande tratado teológico de Paulo. Quer ver? Olha o próximo slide. Ele mostra os grandes temas da carta de Romanos. Em Romanos, Paulo trata de tudo. Dá para ler um pouquinho? Dá para ler um pouquinho. Do 1, ele vai falar, né, a sua apresentação, o seu desejo. Depois ele vai falar do Evangelho de Deus. O que é o Evangelho de Deus? É o poder para a salvação, que é a justiça pela fé. E aí, nos versículos 18 até o capítulo 3, no versículo 20, Paulo vai falar sobre a ira de Deus. E vai dizer, a ira de Deus se manifesta sobre toda a humanidade. Ele vai dizer, não há nenhum justo, não há ninguém que se salve, não há ninguém que se garanta sem Jesus. E é interessante porque ele começa falando dos gentios, né, e ele diz, a criação revela a manifestação da glória de Deus, a criação revela algo do Criador, mas as pessoas estão com a consciência tão obscurecidas, que elas não percebem o Criador, elas não enxergam o Criador, elas não entendem, e por isso elas se entregam aos seus próprios desejos, e elas são, por isso, cada vez mais e mais condenadas. Então, a gente falou, inclusive, do que tem acontecido no Brasil, de hoje, desse marco, desse evento, do que tem acontecido hoje, aqui em São Paulo. As pessoas estão cada vez mais, só fazer um parênteses, nós temos que aprender a lidar com as situações vamos dizer, da identidade sexual, da sexualidade, das famílias, que são questões sérias, importantes, que as igrejas precisam aprender a lidar. Pessoas que vão ser alcançadas, vão ser salvas, que têm um passado complicadíssimo na área sexual, na área da sua identidade sexual. Isso é uma coisa. Outra coisa é a agenda, é o posicionamento, é o que se defende por trás, né? E as pessoas hoje estão dizendo, seja feliz, seja você mesmo, busque a sua felicidade, busque quem você é. O grande escritor Charles Taylor, que fala sobre o secularismo, ele diz, a pior coisa que foi feita para o ser humano moderno é que disseram para ele, seja você. Ele falou, antigamente não existia isso, ninguém queria ser você. Você era o que você nasceu. Você era da classe social que você nasceu, você tinha a profissão que a sua família tinha, você vivia ali, você era aquilo. Ninguém buscava a felicidade, a identidade, você era aquilo. E ele diz, o ser humano não foi preparado para buscar a sua própria felicidade. Aí ele começa a discutir profundamente. Ele tem um livro chamado, desse tamanho aqui, falando do self. Não selfie de foto, selfie, o você, a sua identidade, o seu eu.
né? E aí ele vai dizer que o grande problema é a gente buscar ser a gente mesmo. E Paulo já falou isso há 2000 anos atrás, dizendo, a humanidade sem Deus, ela vai sendo entregue cada vez mais aos seus pecados, à sua consciência pecadora, à sua consciência obscurecida, e as pessoas vão na loucura, como diz o hino nacional brasileiro, e nessa loucura de dizer, né, na loucura, as pessoas vão falando coisas, pensando coisas. E sabe o que é mais louco? Na espiritualidade brasileira, doida, torta, as pessoas misturam tudo e falam de Jesus, e falam de Deus, e falam da Bíblia, mas é um negócio tão torto, tão complicado, tão... Esses dias eu vi um cara na rádio dizendo, o cara se diz evangélico, ele vai numa igreja evangélica, ele frequenta o culto evangélico, e aí ele falando, Jesus não quer brigar com ninguém, Jesus só quer que a gente seja feliz. Se você fizer o que te faz feliz, você pode fazer qualquer coisa. E eu pensei, esse é o pensamento da maioria da igreja evangélica brasileira. Se eu não roubar ninguém, se de vez em quando é uma oferta, se eu não mentir, eu posso fazer o que eu quiser que Deus está feliz comigo, Jesus apoia. E aí Paulo está dizendo lá no começo, né? A ira de Deus se manifestou sobre toda a humanidade. Aí ele fala dos gentios. E aí se imagina, né, que os judeus estivessem lendo e batendo palma e falando, esses gentios vão tudo para o inferno e tal. E aí Paulo fala para os judeus, ele fala no capítulo 3, vocês judeus, nós que somos judeus, não pensem que nós estamos livres dessa história. E aí ele começa a falar, a gente também confiou na lei, mas... Aí ele vai falar sobre os verdadeiros filhos de Abraão, os verdadeiros israelitas, quem verdadeiramente é salvo. E aí no capítulo 4 ele fala sobre a graça de Deus, a justificação pela fé. Do final do 3 até o 4, ele vai falar sobre o exemplo de Abraão. Ele vai falar, Abraão também foi salvo por algo maior do que ele. Abraão também colocou a sua esperança em algo além dele. Então Paulo está fazendo um grande retrospecto da humanidade, da história da humanidade, da chamada história da redenção. E aí ele chega nos capítulos 5 a 8, que é onde nós vamos focar no 8, e o tema ali é a promessa de Deus. E aí ele vai falar sobre a nova humanidade em Cristo Jesus. A antiga humanidade era feita em Adão, estabelecida em Adão. E agora ele vai falar como uma nova humanidade é criada em Cristo Jesus. Guarde essa expressão, em Cristo Jesus. E aí ele vai trabalhar alguns temas sobre a nossa relação com o pecado e com a escravidão ao pecado e a graça de Deus manifestada. E o capítulo 7 é um capítulo triste, porque ele fala de como nós somos derrotados pelo pecado, como nós somos destruídos pelo pecado, como nós estamos amarrados no pecado. E aí você lê o capítulo 7 e você pensa assim, não há salvação, não há esperança, nós estamos todos condenados, de fato. Só que no capítulo 8, e nós vamos focar no capítulo 8 hoje, ele começa com um tom de esperança. É interessante que o John Stott, o grande expositor da Bíblia, John Stott, ele diz assim que a caminhada até o capítulo 7, ela é dura, ela é difícil, ela é tensa, ela é densa. Ele fala que de vez em quando aparece uma esperança aqui, uma esperança ali, mas o clima é pesado. O clima é escuro, o clima é de dor, de falta de esperança. E ele fala que quando chega no capítulo 8, é como se a gente chegasse no topo da montanha e desce. Sabe quando o carro vai subindo assim, vai subindo a ladeira, vai subindo. Quando chega lá em cima, o carrinho vai. O motor respira. Ele fala como se a gente respirasse. Fala, e aí o clima muda. O clima da carta muda. Só para referência, né, depois Paulo vai falar sobre a eleição dos judeus e gentios. Nada mais importante do que a gente falar sobre isso nos dias de hoje também, de tanto antissemitismo, de tanta guerra contra Israel, de tanta complicação. E ele vai terminar nos capítulos 12 e até o final, ao 16, com a parte prática. Do 12, o famoso 12:1 né? Rogo-vos, porém, irmãos, que apresentem a vocês mesmos como sacrifício vivo, santo e agradável. E ele vai falando da renovação da mente, da transformação, e aí ele vai falar numa parte bem prática, ou seja, tudo que eu falei até aqui, agora precisa virar prática na vida de vocês. Que a gente também conhece, né? Gente que adora falar de teologia, adora discutir as coisas. Você sabe que na história da igreja teve gente que discutiu quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete. E não estou brincando, é verdade. É escrito, documentado.
Na Idade Média se discutia, se elucubrava, se pensava, e até hoje. Tem pessoas que adoram discutir, falar, sonhar, e os dons, e a igreja, e os ministérios, e a volta de Cristo, e o milênio, e Daniel, e a pessoa está aqui. Mas a prática é um desastre. É um desastre. Ontem foi sábado. Na sexta-feira, a gente foi nessa conferência que eu mencionei para os irmãos. E a F-Hop é um ministério muito importante no Brasil, fruto de a base nacional chama Florianópolis House of Prayer, né, casa de oração. Eles têm turnos de oração, de adoração, e eles são a representação nacional de um ministério internacional chamado IHOP, International House of Prayer. E, recentemente, o líder fundador desse ministério, uma pessoa muito importante no movimento evangélico mundial, esse cara foi envolvido com a liderança da Vineyard, esse cara foi envolvido com grandes líderes globais. Ele foi acusado de assédio sexual e foi comprovado que ele vinha cometendo assédios sexuais por 30 anos. Ele foi afastado. E aí eu fiquei muito surpreso, porque o discípulo dele que fundou aqui no Brasil, a base no Brasil, se chama Dwayne Roberts. E o Dwayne começou e falou: o homem que me discipulou, o homem que me mostrou tudo sobre o Evangelho, mentiu 40 anos para mim. E ele rasgou, abriu o que aconteceu, de uma forma muito quase crua, assim, uma coisa visceral. E aí ele falou várias coisas, mas o que ele que pregou naquela manhã foi dizer o seguinte: os homens de Deus têm que ter um discurso do Evangelho, mas acima do discurso do Evangelho, precisam ter uma vida no Evangelho. Ele fala, às vezes os discursos são maravilhosos, as personalidades são incríveis, o dom é maravilhoso. E ele fala, não basta ter o dom, você precisa ser aprovado por Deus no fruto da sua vida. E aí ele disse, não se renda aos belos discursos dos homens e mulheres de Deus. Olhe para a vida dessas pessoas. E Paulo termina a carta de Romanos falando isso. Não basta você saber tudo isso que eu falei. Você precisa viver para a glória de Deus. E como eu disse, nós vamos focar no capítulo 8. Pode passar, Mateus? E nós vamos ler o capítulo 8, os primeiros 4 versículos, que a gente vai ler juntos agora, para a gente mergulhar nesse trecho e nisso que está acontecendo. Romanos 8, do 1 ao 4, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito. Passa para mim, por favor, Mateus. Essa mulher que está na foto se chamava Karla Faye Tucker. Não sei se você já ouviu falar sobre ela. Ela foi uma norte-americana que se tornou muito conhecida porque ela se envolveu num assassinato em 1983. Ela tinha um cúmplice e juntos eles mataram 2 pessoas. E essa mulher ela foi condenada à morte. E ela ficou 14 anos aguardando a sua condenação no corredor da morte, numa prisão. Numa prisão no Texas. Durante o tempo na prisão dela, essa mulher chamada Karla Tucker, ela experimentou uma transformação radical, ela se converteu ao Evangelho, ela entregou sua vida a Jesus. E aí, em 1985, quando ela teve esse encontro, a vida dela foi completamente transformada, mas ela estava presa, condenada e no corredor da morte. E aí, ela começou a
ter relacionamento com os capelães, com outros presos, ela começou a pregar sobre Jesus, ela começou a dar o testemunho dela dentro da cadeia, ela começou a falar sobre a vida dela, o caso dela ficou notório, ficou conhecido, tem livros escritos, foram feitas reportagens sobre o caso dela, e as pessoas começaram a prestar atenção, e aí começou a se levantar, será que ela deve morrer? Essa mulher é outra pessoa, será que ela deve ser condenada? Ela foi transformada, só que ela foi condenada. Ela foi morta em 1998. Muitas pessoas clamavam, por favor, vamos revogar a pena dela, vamos repensar a pena dela, mas ela foi morta. Agora eu vou ler. No dia da sua execução, essa mulher, eles sempre dão uma oportunidade para a última refeição e para a pessoa dizer algumas palavras. Obrigado, Emanuel. E para a pessoa dizer algumas palavras. Ela demonstrou arrependimento pelos seus crimes, ela agradeceu a Deus pelo seu perdão, e as últimas palavras dela foram um testemunho de fé, e ela disse assim: eu amo todos vocês, eu estou me dirigindo a vocês no amor de Cristo, eu vejo vocês quando chegarem lá, eu os amo muito, mas eu vou ver o rosto de Jesus agora. Sabe o que é interessante? Essa mulher cometeu um crime pesado, hediondo, ela foi condenada, ela pagou, lembra que a gente falou semanas passadas, o pecado é perdoado, mas as consequências ficam. Ela pagou a consequência do que ela fez. No país dela, a pena de morte. Ela foi condenada, mas mesmo ela condenada, no meio dessa jornada triste rumo à condenação, ela descobriu que sobre ela, em Jesus, não havia mais condenação. Ela poderia perder a vida dela, mas a vida eterna dela estava garantida. A vida dela estava garantida. O versículo 1, pode passar, Mateus, por favor, mas o versículo 1 começa com um portanto. E Paulo está... É interessante que esse portanto ele funciona dos dois lados, porque você imagina, esse portanto está resumindo tudo que ele falou até agora. Mas o capítulo 7 é tão sem esperança que dificilmente a gente falaria, nossa, a conclusão do capítulo 7 é, não há condenação em Cristo. Esse, portanto, é meio que uma surpresa, assim. Ele resume o que Paulo está dizendo, olha, tudo isso aqui aconteceu, mas o resultado de tudo que ele falou é, ninguém se salva sem Cristo, não há esperança, a humanidade é profundamente pecadora. Só que agora ele vai passar a falar de coisas, do que Cristo fez e como a gente tem segurança e salvação e graça em Cristo. Então, o N.T. Wright diz que esse, portanto, funciona como uma conclusão para o capítulo 7 e um começo do que ele vai tratar daqui para frente. É uma transição. É uma transição. E aí ele fala, portanto, agora. Veja, o agora é uma ênfase, que a salvação já é nossa, já é algo acontecido, já é uma salvação realizada. Realizada. E aí ele diz, já não há condenação. Veja, eu contei o caso de uma pessoa que foi justamente condenada, ainda que tenha tido a vida transformada. Aqui no Brasil teve toda essa discussão com Guilherme de Pádua, por exemplo. É o mesmo caso, matou uma pessoa, na prisão se converteu, depois toda uma situação. E acho que a gente precisa discutir esses casos, analisar, porque são questões importantes do que nós cremos do Evangelho. Tem muita gente que diz que crê no Evangelho e não crê que Deus transforma a pessoa. É claro que tem gente muito picareta por aí também, isso é outra história. Mas que Deus transforma, a gente precisa crer ou não crer no Evangelho. Deus transforma a vida de pessoas. Mas imagine o caso de alguém que tem uma dívida muito grande, ou imagine alguém que foi condenado por um caso, acontece muito mais do que a gente imagina, por alguma coisa que não cometeu. E essa pessoa vai pagar o preço por algo que não cometeu, e de repente alguém diz, olha, descobrimos o seu caso, a gente viu que você era inocente, já não tem mais nada sobre você, você está livre. Pô, imagina o alívio dessa pessoa, e fala, ufa, estou livre. Aí você fala, esse é o nosso caso? Não, porque no nosso caso, nós somos culpados, no nosso caso, nós somos pecadores, nós somos criminosos, nós também temos que pagar o preço. Só que agora, olha essa declaração, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a primeira bênção da salvação, meus irmãos. Nós estamos seguros em Cristo Jesus, não há condenação sobre nós.
O crente criado no Evangelho, o crente de raiz, é uma pessoa que tem medo. A igreja evangélica é campeã em botar medo nas pessoas. O crente que abre brecha, a maldição hereditária, não faz isso que o Espírito Santo vai embora, Deus não gosta, Deus fica bravo, Deus não vai gostar. Então o crente, ele vive com medo, o crente raiz, que não lê a Bíblia, que não estuda a Bíblia, ele vive com medo de perder a salvação. Vive com medo de chegar no último dia e ouvir de Deus, felizmente a gente fez uma revisão aqui dos teus arquivos e você não vai poder entrar. Sabe, a gente quando vai fazer entrevista para o visto americano, né? Você não deve nada. Eu falo isso, a Andressa brinca sempre comigo. Quando tem blitz da polícia, não bebi nada, documento em dia, o carro em dia, tudo certinho. Mas você passa na blitz assim, ó. Você fala, a gente fala assim, se um dia eu for culpado, eu desmaio no carro, não é possível, né? Você vai fazer a entrevista do visto americano, quem já fez a entrevista do visto americano? Você vai assim, ó, você não deve nada, você não tem nada para esconder, mas você vai tremendo. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Aí você pensa, imagina Deus que tudo vê, vai passar, e ainda tem aquele terrorismo, né? Vai passar num telão, todo mundo vai ver a tua vida. Você fala, meu Deus, estou perdido, essa sessão eu não quero, né? E aqui a gente não entende o que Paulo está dizendo, aqueles que estão em Cristo, não há condenação. Aí você fala, então está tudo liberado? Não, a gente vai chegar lá, calma. Essa semana me mandaram um Reels, de uma pessoa, eu sinceramente não lembro o nome da pessoa, é um pregador, evangelista, não sei, enfim. E ele falou dessa música que nós cantamos no começo, que a gente cantou, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E ele falou, eu não canto esse odeia a iniquidade. E a pessoa que estava entrevistando ele falou, por quê? Ele falou, porque fofoca é iniquidade, maledicência é iniquidade, ciúmes é iniquidade. Todos nós temos isso, e Deus odeia a iniquidade, Deus me odeia. E eu falei, e aí a pessoa me mandou, falou, o que você acha disso? Eu falei, eu acho que esse cara confundiu tudo. É claro que Paulo não está dizendo, portanto, quem está em Cristo agora é perfeito. Quem está em Cristo agora não peca mais. João até completa essa ideia. João diz assim, se nós pecarmos, e quase que ele diz assim, entre parênteses, assim, a gente vai pecar. A gente tem um advogado diante de Deus. Paulo não está dizendo que a gente não peca mais. Paulo não está dizendo que a gente não erra mais. Paulo está dizendo que no último dia nós não seremos condenados. Quando diz que Deus odeia a iniquidade, é claro que Deus odeia o pecado, é claro que Deus odeia a fofoca, Deus odeia... Mas Deus olha para mim e para você, e Ele não vê o nosso pecado, Ele vê a justiça de Cristo Jesus. Esse é o grande mistério. Essa é a grande sacada. Deus olha para o nosso pecado e Ele já vê, esse pecado já foi pago no meu filho. E Ele vê o que nós não fizemos. E nós recebemos por aquilo que nós não merecemos. Então não há condenação, não há, como a gente diria, é a certeza da segurança da salvação. O Tim Keller diz assim, essa é uma declaração radical. Em Cristo nós estamos totalmente livres da condenação. Não há mais culpa, não há vergonha. O N.T. Wright diz, essa garantia só pode exercer o seu pleno efeito em alguém que já refletiu com todo cuidado sobre a gravidade do pecado e a realidade do julgamento divino. Só valoriza isso aqui, meus irmãos, quem entende o quão profundo é o pecado, quão sério é o pecado. Por isso que Paulo gastou 7 capítulos falando, o pecado é um negócio sério para Deus. Quem trata pecado como qualquer coisinha, não entende o que significa estar livre do pecado. Só quem entende a profundidade e a grandeza da queda, dos efeitos do pecado, entende o que significa estar livre desse pecado. Só quem refletiu sobre quão sério é o julgamento de Deus, quão triste é estar no lado oposto ao lado de Deus. Só quem entende isso consegue entender o que significa não ter condenação. Vamos falar a verdade? A gente não valoriza esse versículo. Alguns pregadores e comentaristas dizem que talvez esse seja um dos principais versículos do Novo Testamento. A gente não lê dando glória, como diz o pentecostal, pulando e dando aleluia, porque a gente se acostuma com essas coisas. A gente perde a noção de quem nós éramos. A gente perde a noção de quem nós seríamos sem Cristo.
a gente perde a noção de quão profundamente o pecado ofende a Deus. A gente perde a noção dessas coisas. A gente passa a viver uma coisa meio blasé. E aí a gente lê e fala, amém. Mas isso não provoca uma reviravolta dentro de nós. Esses dias um amigo meu me escreveu, ele é pastor, e ele falou, você não acredita. Eu falei, o quê? Ele falou, ganhei uma oferta. E eu falei, mas boa? Ele falou, muito boa. Eu falei, e aí? Ele falou, eu não sei, não estou nem pregando o olho aqui, eu estou com o olho estatelado, porque eu nem acredito que essa oferta está na minha conta. E eu falei, o que aconteceu? Ele falou, um rapaz aqui da igreja estava há muitos anos com uma ação na justiça, e é uma ação muito, muito, muito grande. Essa semana saiu e ele recebeu. E ele me ligou e falou, pastor, colocamos uma oferta aí na sua conta. Mas é para a igreja? Não, é para o senhor. Para mim? Para você. E ele falou, eu não sei, até agora eu não estou acreditando. Eu não sei nem se eu choro, se eu rio. Eu estou pensando em imposto de renda. Eu falei, pobre é a desgraça, né? Pobre ganha dinheiro, já pensa como é que vai prestar conta. Ele já estava pensando em imposto de renda. Acabou de entregar, estava pensando do ano seguinte já. Meus irmãos, é isso que a gente tem. Eu me lembro, em 2009, tinha uma oportunidade de eu ir para Israel. E eu não tinha dinheiro. Novidade. E, se der, não sei o que lá, e tal. E eu precisava ganhar. E eu fui numa igreja. E eu não pedia valor, não falava nada. Fui numa igreja em Maceió. Em 2009. E aí, de repente, o pastor me ligou e falou, nós fizemos uma depósito da oferta na sua conta. E quando eu abri em 2009, eles tinham colocado R$2.000 na minha conta. Em 2009 era muito dinheiro. Gente, eu corria pela casa e falava assim, eu vou para Israel, eu vou para Israel, eu vou para Israel. Eu falei, Deus, e eu fui com a viagem paga à vista. Sabe, quando a gente recebe um presente, quando a gente recebe algo que a gente tem certeza que a gente não conseguiria fazer por nós mesmos, isso tem que mexer com a gente. E a gente lê, a gente fala, amém. Glória a Deus. Nós estamos sentados na nossa frieza espiritual. Nós estamos sentados no nosso orgulho espiritual. Nós estamos sentados no nosso lado cristão blasé. Que a gente olha para as coisas mais profundas e maravilhosas e a gente fala, Sabe criança mimada? Que ganha, e não valoriza nada. Você dá, é chique, não quero, cansou. A gente é um bando de crente mimado. E a gente, eu não estou falando de você, estou falando da gente. Que não valoriza aquilo que Deus fez por nós. Então esse versículo nos garante a segurança e a santificação. E aí ele fala, os que estão em Cristo Jesus. Eu gosto de uma expressão do Skip Heitzig, um pregador norte-americano, que diz, estar em Cristo é ter um novo endereço. A gente tem um novo endereço, a gente tem um novo lugar, a gente tem uma nova identidade. E, meus irmãos, não se enganem, só tem duas opções. Ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. Não tem um meio termo. Ou você está em Adão e você vai receber de tudo que Adão tem de bom e tudo que Adão tem de ruim, ou você vai receber de Cristo tudo que Cristo só tem de bom. E Paulo está dizendo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Significa que quem não está em Cristo já está condenado. Não vamos suavizar a mensagem. É isso que Paulo está dizendo. Vamos continuar? E aí ele continua e diz assim, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E aí, a segunda coisa, Cristo não me condena e Cristo me liberta. A lei do Espírito me liberta. Mas a grande pergunta é, me liberta do quê? Se eu não valorizo o pecado, me libertou do quê? Não tem nem resposta. A gente sabe só para passar na prova, sabe? Sabe quando você escreve o que o professor quer, só porque você sabe que é aquilo que vai te dar nota? Você nem acredita naquilo, mas você bota só para ganhar nota. Tem muito crente que responde só porque aprendeu. Mas não entende, não processa, não pensa. Eu sou liberto do quê? E aí, Paulo responde, da lei do pecado e da morte. Aí você fala, mas que lei que é essa? Quem que aprovou? Onde passou? Que Senado é esse? Que lei que é essa? E tem uma pergunta mais séria, né? Como é que pode a lei de Deus ser uma coisa ruim? Como é que Paulo está falando de algo que traz pecado e morte? Porque ele está falando aqui da lei, dois tipos de lei. A primeira lei, essa lei aqui que ele está falando, é a lei que impera dentro de nós. É a lei do pecado. Eu sempre falo isso e vou repetir. O Pedro daqui a uns meses vai nascer. O Gu está aí, bonitinho, fofinho, 7 meses.
criança bonitinho. Ontem nós conhecemos um nenenzinho, 4 meses, 8,5 quilos. Pensa um bebê parrudo, bonitinho, bochechudo. É pecador. Ninguém vai ensinar, não vai precisar disso. Tudo bem que irmão, primo, tio, todo mundo ensina. Mas nasce sabendo, porque a lei do pecado está dentro da gente, não é algo que vem de fora. Quantas pessoas na história já pensaram, vamos fugir do pecado, vamos nos isolar nos montes? Tem um filme muito interessante, chamado A Vila. Alguém já assistiu esse filme? Do Shyamalan, o Shyamalan do Sexto Sentido. O cara doidão. Esse filme é muito interessante. É uma comunidade que diz, vamos nos isolar porque nós vamos viver em paz. Nós vamos ficar isolados. Então, não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha rádio, não tinha nada. O que acontece? O pecado está lá dentro. Há um assassinato dentro da vila. Como? Porque o pecado está dentro de nós, meus irmãos. Não adianta a gente fugir. Você pode, é aquela famosa frase, você pode morar sozinho e vai querer fugir de casa, porque você é pecador. Tem muita gente que mora sozinho e quer fugir de casa. A pessoa é doida, maluca, surtada, porque nós somos assim. Nós somos incoerentes. Nós somos irresponsáveis, nós não temos firmeza. Essa lei que opera em nós somos libertos dela. Porque a lei, ela reforçou uma coisa, nós não conseguimos cumprir o que Deus quer. Está aí, ó, todo mundo tentando, desde Adão, nem Abraão conseguiu. Paulo está dizendo, ninguém conseguiu. Ninguém vai conseguir. A lei causa o pecado? Não. A lei define o pecado e a lei mostra que a gente não consegue cumprir. A gente não consegue cumprir. O Tim Keller diz assim, a lei é como um espelho que reflete a nossa verdadeira condição, mas a lei não pode nos limpar. O espelho mostra como você está, o espelho não te arruma. O filtro do Instagram até tenta, né, cá entre nós. Tem gente que no filtro do Instagram é tão bonito, você vê pessoalmente, você fala, meu Deus do céu, Jesus amado. Tem gente que você não reconhece mais, a pessoa... Agora está uma moda no Facebook, quem ainda tem Facebook, posta umas fotos lá da pessoa como se tivesse 20 anos, a pessoa tem 80, mas bota uma foto com 20, com 30. Aí eu falo, legal, mas para quê, meu amigo? Você olha no espelho, é tristeza, é desespero, né? Na foto lá é tudo repuxado, bonito, chique, rico. A vida não é assim. A vida não é assim. A gente envelhece, a gente cria ruga, a gente tem cabelo branco, cabelo cai, a gente fica doente, a coisa é só ladeira abaixo. A lei mostra quem nós somos, mas a lei não pode nos limpar, a lei não nos arruma, ela simplesmente aponta os defeitos. O John Piper diz, o Espírito nos liberta do poder do pecado. E aí o que acontece? Quem está em Cristo ainda peca. O crente sincero vai dizer que ainda peca. Tem uns falastrões que falam que não. Não acredite nessas pessoas. Quem flutua, esconde um monte de coisa para trás. Quem é crente de verdade, confessa, comenta, fala dos seus pecados, fala das suas vulnerabilidades. Mas o pecado já não tem a palavra final sobre nós. Romanos 6 diz, porque vocês estão debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais tem domínio sobre vocês. A gente agora pode dizer não para o pecado. E o não crente, o que não está em Cristo? Não, ele só pode pecar. Ele não pode dizer não ao pecado, ele só fala sim para o pecado. O pecado aparece, ele fala sim. O crente agora pode dizer, em Cristo pode dizer não, porque é o Espírito que nos capacita. E aí você pergunta, volta para mim, Mateus, desculpa. Quem que é esse Espírito? E aí, o crente também não tem muita resposta. As pessoas pensam no Espírito, numa coisa meio, uma pomba, um vento, um fogo. A pessoa não consegue pensar no que é o Espírito Santo. A pessoa lembra lá da música do Roberto Carlos. Por isso uma força me leva a cantar. Essa força estranha no ar é o Espírito Santo. Esse louvor é bonito, né? O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele faz parte da Trindade. João 14, no 16 e 17, Jesus prometeu enviar o Espírito, o Consolador, o Paráclitos, para estar sempre com seus discípulos. E Jesus acrescenta uma informação. Ele vai estar com vocês e ele vai estar em vocês.
Isso era uma coisa, eu disse já para vocês, os judeus entendiam que quando o Espírito fosse derramado era o final dos tempos. O Espírito só seria derramado no final dos tempos. E Jesus está dizendo, eu vou derramar o Espírito, e as pessoas estão falando, está chegando o fim, agora é o final. Jesus está dizendo, calma, não é bem assim. Ele vai estar com vocês, ele vai estar em vocês. Ele falou para Nicodemos, em João capítulo 3, se não nascer do Espírito, não dá nem para começar a brincadeira. Para entrar no reino de Deus, você tem que nascer do Espírito, você tem que ter uma nova identidade, você tem que nascer de novo. Senão a gente não faz parte do reino. Ah, mas meu nome está no hall de membros da igreja. Ah, meu nome está... Faz 80 anos de escola dominical, eu tenho todos os certificados. Beleza, mas se você não nasceu do Espírito, você não faz parte do reino de Deus, você não está em Cristo. Para estar em Cristo, você precisa nascer do Espírito. Você precisa nascer de novo. E aí Jesus diz, o que esse Espírito vai fazer? Esse Espírito vai guiar vocês, meus discípulos, a toda a verdade. Ele vai colocar vocês em direção à verdade, ele vai mostrar qual é a verdade, ele vai direcionar vocês para a verdade. João diz assim, na sua carta, vocês não vão ter nem necessidade que alguém ensine vocês, porque o Espírito Santo vai ensinar para vocês todas as coisas. Isso significa que eu estou desempregado, que os professores de Bíblia estão desempregados? Não, são maravilhosos, importantes, necessários. Mas no último, quem ensina, quem fala, quem mostra, é o Espírito Santo de Deus, quem coloca uma convicção. Eu já vi gente viciada em droga, e a pessoa acorda um dia e fala assim, o Espírito Santo falou comigo, e de repente eu nunca mais quis droga na minha vida. E você fala, como? Não tem explicação, é o Espírito de Deus que faz. O Espírito nos guia a toda... Gente que estava caminhando para uma situação e de repente falou, sei lá, uma proposta de emprego maravilhosa, e de repente a pessoa diz, o Espírito Santo falou, não aceita. E a pessoa não aceita. E lá na frente ela vai ver o que Deus tinha na situação. O Espírito nos guia a toda a verdade. O Espírito nos direciona, o Espírito fala, o Espírito se manifesta. Nas pequenas coisas, eu falo brincando, mas eu falo de verdade. Esses dias, a Andressa abriu a porta lá de casa para o Nicolas ir para a escola, e a porta do elevador, ela simplesmente abre, ela não faz aquilo, é só aquela que abre direto. E eu estava lavando louça, e de repente na minha cabeça veio assim, a Suquita está dentro do elevador sozinha. A Suquita é a nossa cachorrinha. Eu falei para a Andressa, a Suquita está dentro do elevador, ela está descendo sozinha. Ela falou, não passou aqui não. Eu falei, ela está dentro do elevador, ela estava ocupada com o Nicolas, ela não viu. A Suquita estava dentro do elevador sozinha, sem coleira, sem nada, desceu. Ela viu o elevador aberto, sabe a piada? Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Ela viu a porta aberta e entrou. Nas pequenas coisas, o Espírito Santo fala conosco. Ele nos mostra as coisas. A gente acha que é só nas grandes coisas. A gente acha que só papa, só bispo, só isso que tem. Não, meus irmãos, o Espírito Santo fala conosco o tempo inteiro. Ele nos dá a vida. Em Atos, é o Espírito que incapacita a igreja a testemunhar. Pedro era um banana. O Espírito veio, desceu, Pedro se torna um homem eloquente, corajoso. Você fala, nem é a mesma pessoa. Em Atos, é o Espírito que opera com poder, com sinais, com maravilha. A gente vive um cristianismo muito morno. Deus ainda cura, Deus opera sinais, Deus opera maravilhas, Deus está no nosso meio, Deus é vivo, meus irmãos. Um tempo atrás, a gente estava numa conferência que falou sobre milagres, uma conferência teológica. E uma pessoa falou assim, muito legal falar de milagres e tal, mas onde acontece milagre? Né? Um amigo meu falou assim, o tempo inteiro. Aí o outro falou, é? Onde? Aí esse outro amigo disse, cara, você vive um evangelho muito confortável, muito americanizado, muito pastelão. Na África, no Oriente Médio, na Ásia, aqui no Brasil, nos lugares, as pessoas estão em pobreza, não tem nada. É Deus, 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 todos os dias, todas as horas, milagres, 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 Deus operando. É o Espírito quem direciona a missão da igreja, é o Espírito que coloca a igreja no seu caminho. Tem uma música que está bem famosa no Brasil que diz, nada pode parar a igreja de Jesus, nada pode vencer a igreja de Jesus. Pelo poder do Espírito, nada pode parar a igreja de Jesus. Mas vai vir um governo, nada vai parar a igreja de Jesus. Mas o fulano, nada vai parar a igreja de Jesus. Mas a lei, nada vai parar a igreja de Jesus. Não teve Coreia do Norte, não teve islamismo, não teve Império Romano, não tem
capitalismo selvagem, não tem nada que pare a igreja de Jesus, porque é o Espírito de Deus que direciona, que fortalece, que coloca a igreja no seu lugar. E aí Paulo termina, pode passar, Mateus, por favor, nesses dois versículos, o 3 e o 4, ele diz, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, veja, a lei estava enfraquecida por quê? Porque a nossa natureza enfraqueceu a lei. A lei não tinha força para nos curar. Deus o fez. Deus fez por nós. Deus entrou no nosso lugar. Como que Deus fez? Aí ele fala 5 coisas. Ele enviou seu próprio filho. Ou seja, o filho encarnou. Se tornou gente, se tornou como um de nós. Olha, a semelhança do homem pecador. Aí você fala, Jesus era pecador? Não, Jesus não tinha pecado, mas ele era tudo igual a nós. A gente falou sobre isso recentemente, né, na série de Hebreus. Esse filho encarnado como um de nós se ofereceu como oferta pelo pecado. Ele se ofereceu em oferta. E assim, o que ele fez? Ele condenou o pecado na sua carne. O pecado foi condenado na carne de Jesus. O pecado recebeu o seu juízo na carne de Jesus. E agora o pecado foi derrotado. A fim de que as justas exigências da lei, difícil falar isso, justas exigências da lei, fossem plenamente satisfeitas em nós. Deus não roubou, Deus não mudou a regra, Deus não fez nada. Deus cumpriu a regra que Ele tinha colocado. Mas Ele pagou o preço mais alto, Ele pagou o preço de entregar o próprio Filho no nosso lugar, para que Ele cumprisse o que nós não conseguimos cumprir, para que Ele fizesse o que a lei pedia que fizesse feito e nós nunca conseguiríamos. Jesus no nosso lugar fez. Aí Ele diz, satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Há uma vida, meus irmãos, para mim e para você, e nós estamos encerrando. Há uma vida. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui para a gente cantar mais uma vez, para encerrar. Há uma vida que é a vida no Espírito. Nesses próximos domingos, ore, peça a Deus, clame a Deus, Senhor, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, eu não quero viver a vida mais ou menos, eu não quero viver uma vida cristã segunda classe, de terceira categoria, eu quero viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para mim. Pastor Márcio Valadão contava um caso que eu gostei sempre dessa ilustração, ele diz, tem muito crente que vai para um cruzeiro, que é como se fosse um passageiro que vai para o cruzeiro, e ele está lá, mas não sabe como, ele entrou, ficou, e ele fala, não vou comer nada, não vou pedir nada, não vou fazer nada, porque se descobrirem que eu estou aqui, me jogam no mar. Então passa a viagem inteira comendo as sobras, as migalhas, comendo o que dá para ninguém perceber, para ninguém falar. Você fala, é muito chique isso aqui, eu estou errado, não é possível. E no final da viagem descobre que o seu ingresso dava acesso a tudo e direito a tudo. E aí você fala, puxa, eu não comi nada porque eu fiquei com medo. E eu tinha direito de comer tudo. Ele fala, tem muito crente que vive a vida cristã assim. Vai comendo de migalha em migalha em migalha, quando Cristo já deu acesso a todas as coisas.